Abra sua Bíblia, por favor, em na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedirá razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Nosso título hoje, o título da nossa lição é Evangelização tratando de perguntas difíceis. Nós já vimos a evangelização como sendo o dever de cada crente, de toda a igreja e de cada crente. Vimos as 4 leis espirituais. Vimos a evangelização de pessoas que estão envolvidas com questões mais complexas. Hoje nós vamos começar a ver uma série de lições, de 3 lições, sobre como abordar pessoas que fazem perguntas mais complicadas. Não é? Vamos ver a lição de hoje de uma maneira mais geral, perguntas difíceis de uma maneira geral. Depois nós vamos ver uma lição sobre os céticos, como evangelizar os céticos. E vamos ter uma lição sobre como evangelizar as pessoas religiosas, buscando assim abordar esse panorama de uma maneira total. Naturalmente, essas perguntas que nós vamos ver hoje, que saíram da minha cabeça, tem muito a ver com a minha realidade. Não é? Eu tentei pensar nas perguntas que fossem mais convenientes para serem respondidas num ambiente aqui como o nosso, mas eu não tenho tanta experiência de interação com as pessoas aqui fora da igreja. Então, eu quero lhe pedir uma coisa. Existem 6 perguntas aqui que nós vamos ver. Não é? Como posso ter certeza da confiabilidade da Bíblia? É a pergunta número 1. Depois, a pergunta número 2 será, que está lá na página 4, como posso ter certeza de que Deus me ama realmente? A 3, existe muita hipocrisia entre os cristãos, até mesmo pastores pilantras. Por que eu iria querer uma religião dessas? A 4, eu não posso acreditar em inferno, isso seria cruel demais. Principalmente se eu pensar que existe um Deus que é bom. A 5, essas coisas que você diz são verdades para você, mas cada um tem a sua verdade. 6, se Deus é realmente bom, por que então Ele permite o sofrimento de pessoas boas? Essas são perguntas que me vieram à mente, porém pode ser que você tenha outras. E eu quero lhe pedir o seguinte: se lhe ocorrer uma outra pergunta dentro da sua realidade que possa contribuir para a evangelização das pessoas, me entregue essa pergunta por escrito ou mande uma mensagem para mim com a pergunta. Porque aí nós acrescentaremos para a edição do livro que nós vamos fazer depois. Ao invés de ter, não é obrigado serem apenas essas 6 perguntas que foram tratadas na escola dominical. Nós podemos acrescentar e enriquecer o livro, como vamos ter que colocar bibliografia, etc. depois. O apóstolo Pedro, nesse texto que eu li, está falando de questões, de como responder. E note que ele diz o seguinte: a primeira coisa que ele se refere, aqui no que diz respeito exatamente, é que nós temos que estar preparados para responder. Para isso é que nós estamos tendo uma escola dominical agora, falando sobre isso. A todo aquele que pedia a razão. Pedir, ou seja, é como você falar com pessoas que estão interessadas, para responder a quem está interessado. Não é para discutir com um especulador. Não é para discutir com pessoa que não quer saber de Jesus e quer só derrubar a sua fé. Não, essa pessoa deixe para lá. Jesus disse para nós não atirarmos pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Se alguém ostensivamente demonstra que quer rejeitar o evangelho, é uma decisão dela. Deus respeita isso. Mesmo não gostando, Deus vai mandar pessoas para o inferno por causa disso. Então você também tem que respeitar. As pessoas têm liberdade de ir para o inferno. Nós vamos estender a elas o plano da salvação, mas não podemos querer obrigá-las a engolir o plano da salvação, empurrar a garganta abaixo. A qualquer que você pedir a razão, isso significa o seguinte: tem que ser uma resposta racional. Não é, eu creio porque sinto. Não, isso não é racional. As nossas sensações mudam até de acordo com a comida que a gente come. Então a gente não pode
basear a nossa fé em emoção ou sensação. E depois diz assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor, sem agressividade, sem querer humilhar outra pessoa, sem querer provar que a pessoa está errada, que não sabe de nada. Não, você vai explicar a razão da sua esperança. É isso que a Bíblia diz. Nós vamos abordar aqui questões difíceis, com respostas racionais, mas a forma como você vai apresentar tem que ser como a Bíblia manda. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Não tente provar para ninguém que Deus existe. Não tente provar. Se uma pessoa apresenta dúvidas sobre isso e quiser ter mais convicções, você ajuda. Você mostra algumas evidências da existência de Deus. Porém, o ateu, ele é ateu porque quer. É uma decisão pessoal dele. A Bíblia diz que aqui, que o que de Deus se pode saber, já está manifestado. E os homens são indesculpáveis porque não creem. É uma opção deles. Porque, e 3 vezes depois, Paulo diz assim: por isso Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Então não confunda a gente responder pessoas querendo ajudá-las com ficar teimando com a pessoa para obrigá-la a crer numa coisa que ela não quer crer. São 2 coisas diferentes. Nós estamos nos preparando aqui para explicar a razão da esperança que há em nós. Não é para fazer a pessoa engolir aquilo que ela não quer. Eu já cometi esse erro. Algum tempo atrás, muitos e muitos anos, quando eu tinha começado a estudar apologética, eu estava conversando com um homem, um cidadão, que era vidrado nesse negócio de discos voadores e UFOs. Pensava demais sobre isso. E aí eu comecei a falar com ele, fui desmontando a argumentação dele toda, e aí dizei pela vereda de provar a existência de Deus e a veracidade da Bíblia. Ele foi ficando tenso, foi ficando nervoso. Daí um pouco ele teve uma explosão de raiva. E eu era imaturo ainda, não entendi por que aquilo. Por que ele teve aquela explosão toda? Ele ficou ofendido pela forma como ele foi confrontado naquilo que ele não queria. Essa pessoa depois aceitou Jesus. Mais de 40 anos depois. Ele levou mais de 40 anos para se converter. Veja só, ele foi batizado nas águas com quase 90 anos de idade. Por quê? E hoje eu tenho na minha cabeça que eu atrapalhei a conversão dele. Pela forma dura, lógica, mais dura, né? A minha formação é toda lógica, é toda matemática. Só já depois de outras faculdades é que eu fui fazer pedagogia e entrar pela área de humanas. Mas, cabeça muito lógica, muito matemática, acostumado a lidar com céticos, militar. O homem ficou chateado com isso. E fechou o coração. Não cometa o erro que eu cometi. Fale com mansidão e temor. Amém? Jesus Cristo, ele contou a parábola do semeador. Você lembra bem dos 4 tipos de semente, de terreno onde a semente caiu, não é? E isso daí nos mostra que as reações das pessoas são diferentes de umas para as outras quando a gente prega o Evangelho.
Tem pessoa que tem um coração mais aberto, tem pessoa que aceita Jesus, tem outros que não tem um coração aberto para conversar com você, mas por dentro está com o coração fechado, está só falando contigo ali para uma educação, curiosidade. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe como é que é. Tem gente que realmente não quer saber e te despacha logo, mas tem outros que são gentis, ficam falando. Como é que você vai saber a diferença de um para outro? Você não vai saber. Não vai saber. Você tem que lançar a semente. Você tem que ter paciência, falar. O resto é dar tempo a Deus, com mansidão e temor. Eu lembro de uma circunstância que teve um fruto muito interessante na nossa vida, que foi na nossa lua de mel. Nós casamos em fevereiro, fomos para uma cidade, passar a lua de mel numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e havia um hotel, né? E de manhã a sombra do hotel era projetada na piscina, e a gente ficava na piscina à sombra lá, porque o sol de fevereiro no Rio de Janeiro é cruel, né? E ali eu comecei a bater papo com um dos outros hóspedes, e a conversa enveredou para o evangelho, e eu fui começando a evangelizar o cidadão, e ele foi começando a apresentar dúvidas como essas que nós temos aqui. Só que os 3 dias que nós passamos ali na piscina não foi suficiente para falar tudo, né? E ele estava muito realmente interessado, e a gente se encontrou ali umas 2 ou 3 vezes na piscina, e conversávamos uma meia hora de cada vez, e eu fiquei de mandar para ele umas respostas por escrito. E aí elaborei um trabalho, né, para ele ler, que era assim, a fundamentação lógica do cristianismo, as razões para crer no cristianismo. Isso aí evoluiu, e nós fomos depois trabalhando juntos, eu e a Ana, e eu adaptei aquele trabalho para o viés dos meus colegas da Marinha, e ela adaptou esse trabalho para o viés dos colegas dela advogados. Não sei quanto isso rendeu de frutos até agora, mas já rendeu alguns frutos. Pessoas se mostraram interessadas, e parte disso tem edificado outras pessoas. Por quê? Porque a gente não desperdiça a oportunidade de explicar às pessoas a razão da esperança que há em nós. Amém? Muito bem, vamos à primeira pergunta. Como posso ter certeza da confiabilidade da Bíblia? E você vai notar que são 3 páginas explicando esse assunto. Por que tanta explicação para isso? Porque a confiabilidade da Bíblia é a base de todas as demais respostas. É a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza de que a Bíblia é na palavra de Deus. Só que a nossa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus não é uma fé cega. Ela é uma fé fundamentada. Você já viu uma competição de salto em distância? Não é? A pessoa corre, né, ao longo de uns 60, 70 metros, e quando chega num determinado lugar, ponto da pista, tem uma tábua lá, e ela pisa com força aquilo ali e dá um salto. Não é verdade? Muito bem. Aí salta 7, 8 metros e pouco de distância. Caramba, 8 metros e pouco de distância é como daqui lá no fundo da igreja. Quase a pessoa voa. Como é que ela voa tão longe? Porque ela tem o impulso em terreno firme. Agora imagina se aquela tábua fosse de areia movediça. Quando ela se pisasse ali, ela afundasse. Ela vai adiante porque ela pisa em terreno firme. Assim também é a nossa fé. A fé é além da razão, ela vai além do racional, mas ela se apoia em fatos racionais. Você crer, você tem uma base para crer. Nós não somos fideístas, que cremos só porque alguém disse que é verdade. Nós queremos saber a razão da nossa fé. E é por isso que a Bíblia é tão importante para nós termos essa razão. Para a gente perceber a veracidade da Bíblia, nós temos que dividir essa questão em 2 partes principais. Primeiro, a Bíblia é realmente autêntica? Ou seja, os escritos que nós temos hoje em dia são aqueles que foram produzidos pelos apóstolos e pelos profetas? Ou a Bíblia foi sendo acrescentada, falsificada, manipulada ao longo dos séculos? Essa é a primeira. A segunda coisa, a segunda abordagem que tem que ter é o seguinte: tudo bem,
O que nós temos é cópia exata do que os apóstolos e profetas escreveram. Porém, será que eles foram mesmo inspirados por Deus? Ou eles tiraram aquilo da cabeça deles e isso aí não tem nada de inspiração divina? Como é que a gente prova que a inspiração é divina? Percebem a diferença das duas coisas? Eu vou fazer uma exposição bem resumida e depois você vai estudar esse material com calma. Muito bem. Para responder à primeira questão, isso se chama de buscar a autenticidade da Bíblia, comprovar que a Bíblia é autêntica. Ou seja, aquilo que os apóstolos e profetas escreveram é aquilo que nós temos aqui. É o que está no número 1, letra A. Autenticidade é a certeza de que as escrituras que temos hoje são aquelas produzidas pelos profetas e apóstolos. E aí vamos ver a autenticidade do Antigo Testamento, a certeza dessa autenticidade, depois do Novo Testamento. Do Antigo Testamento nós temos várias razões para crer que aquilo ali é autêntico. Primeiro, nós temos manuscritos do Antigo Testamento de excelente qualidade. Não existem mais os originais que os apóstolos e profetas escreveram. Esses originais, o nome técnico deles é autógrafos. Os autógrafos não existem mais. Lógico, aquilo foi se deteriorando com o tempo, se desgastando. E o que existe são cópias. Aliás, cópias de cópias. Aliás, cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. E como é que a gente sabe que isso é verdadeiro? É aí que entra a chave da nossa resposta. Primeiro, esses manuscritos são de excelente qualidade. E a variação que existe de diferença entre eles é muito pequena. Mas existe uma segunda razão. Os manuscritos do hebraico que nós temos, do Antigo Testamento, eles datam, os mais antigos, de melhor qualidade, datam do século 10 e 11 depois de Cristo. Ou seja, por volta ali do ano 1000 depois de Cristo. Ora, você considerando que o último livro do Antigo Testamento foi escrito por volta do ano 390, 300, antes de Cristo, dá cerca de 1.300 anos. Aí você já toma um susto. Quer dizer que aquilo que os profetas escreveram, nós só temos cópia das cópias de 1.300 anos depois? Mas cópias de excelentes qualidades, que a gente pode comparar umas com as outras e ver que são de ótimas qualidades. Além disso, nós temos registrado quais eram as regras para essas cópias serem feitas. Veja aí no quarto pontinho branco, esse pontinho que está vazado de branco. As regras para a cópia dos manuscritos eram extremamente rígidas. Encontraram isso aí? Repetiu em voz alta, palavra por palavra copiada, sendo absolutamente proibido escrever de memória. O que acontecia é o seguinte: ficavam os escribas sentados nas suas mesas e o leitor ditava o que deveria ser copiado. Então ele dizia assim: aí todo mundo repetia, no princípio, aí eles escreviam, princípio, criou, aí escrevia, palavra por palavra ia ditando para ser copiado. Muito bem, cada palavra e cada letra eram contadas, e se apenas uma letra fosse omitida, inserida, ou mesmo tocasse outra letra, o manuscrito era condenado e imediatamente destruído. Porque ficava fiscal, verificando aquilo lá. Você olha os manuscritos, todos eles perfeitinhos, as letras parecem que são desenhadas, à mesma distância umas das outras. Todas as colunas tinham que ter a mesma largura. Limpavam suas plumas e oravam antes de escrever o nome de Deus de qualquer de suas formas. Muito bem, só aí já traz uma confiabilidade tremenda na seriedade do processo. No entanto, existe uma outra coisa que é interessante. Por volta do ano 350, entre 300 e 150 anos antes de Cristo, começou a ser produzida uma tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta. Ora, é uma tradução. No entanto, nós temos os originais hebraicos, não os autógrafos, temos os manuscritos hebraicos e temos uma tradução que começou a ser feita 300 anos antes de Cristo. E aí a gente compara o que nós temos de manuscrito hebraico com uma tradução. Olha que maravilha! Isso dá uma confiabilidade tremenda.
como diz nas propagandas de televisão, mas tem mais. Não é só isso. Se você ligar agora, você vai ficar sabendo o que aconteceu de serem encontrados os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados no final dos anos 1940, lá na região do Mar Morto, em Qumran. E quando começaram a ser encontrados, é uma história muito bonita, muito interessante, acerca da qual a irmã Ana Paula, como sempre, faz perguntas que eu não sei responder. E quando aquilo foi encontrado, que foram examinar, descobriram que, olha, lembre bem, nós tínhamos manuscritos do século X depois de Cristo. Esse material foi encontrado no século XX. Quando eles começaram a pesquisar, eles descobriram que esse material tinha sido produzido entre 350 anos antes de Cristo e 70 depois de Cristo. Quer dizer, houve um recuo de mais de 1000 anos de manuscritos antigos. Os manuscritos do Mar Morto contêm todos os livros do Antigo Testamento, exceto de Ester. Alguns deles com várias cópias inteiras, como o livro de Isaías. E aí os técnicos ficam pesquisando e comparando os manuscritos do Mar Morto com a Septuaginta, com as várias versões do hebraico. E aí se estabelece isso que você tem na sua Bíblia. Um texto de altíssima confiabilidade. Não existe nada no mundo que seja feito com tanto capricho, com tanta certeza quanto o texto da Bíblia. Na sua apostila aí, sua folha que você recebeu, na penúltima linha tem assim, o último tópico, comparação dos manuscritos com o Mar Morto, escritos ainda em hebraico antigo, que é o palo-hebraico, não era nem as letras quadradas ainda, entre 150 em algumas e outras diz 350. Quem tem 150, por favor, corrija para 350. Foi um erro de digitação aí. É 350 antes de Cristo. Muito bem, aqui nós temos a antiguidade do Antigo Testamento, a certeza da autenticidade do Antigo Testamento. A certeza da autenticidade do Novo Testamento obedece a critérios ainda mais rígidos. Ou seja, nós vamos tratar agora da confiabilidade dos registros cristãos que está na página 2. Como é que você faz para saber se os escritos do Novo Testamento são confiáveis? Está na página 1 ainda, né? Desculpe. É que na minha cópia eu coloquei a introdução, aquela que eu falei aqui, e aí passou para 2. Não precisa não. Poeirinha, sai poeirinha. Como é que a gente sabe, como é que os técnicos fazem para comprovar a autenticidade do escrito do Novo Testamento? Da mesma maneira como faz para conferir a autenticidade de qualquer outro documento. Lembre que conferir a autenticidade não é uma coisa religiosa, é uma coisa técnica. Então, se as pessoas encontram uma carta de Pero Vaz de Caminha, na Torre do Tombo, lá em Lisboa, eles têm que dizer, vamos conferir se essa é a carta do Pero Vaz de Caminha mesmo. Aí existem os critérios. Se existe a carta lá dos escritos de Cícero, de Roma, lá do ano 50 a.C., para conferir se aquilo é de Cícero mesmo, existem os critérios. Esses mesmos critérios é que são empregados para conferir a autenticidade do Novo Testamento. Nada pode ser diferente, porque é uma coisa científica. E quais são esses critérios? São 3 critérios. Primeiro, conferir várias cópias que existem daquele documento. Não existe mais a cópia, as cartas de Cícero originais não existem mais, mas existem cópias em latim e em grego. Então, essas cópias são conferidas uma por uma para saber se dizem a mesma coisa. Se elas dizem a mesma coisa da mesma maneira, isso é um indício de que elas são fiéis ao original. Muito bem, essa é a primeira maneira. A segunda maneira é conferir essas cartas aí com as várias cópias em outros idiomas.
As cartas de Cícero foram traduzidas para outros idiomas. Então vamos ver lá quais são os outros idiomas. Se nos outros idiomas disser as mesmas coisas da mesma maneira, é um indício a mais de que elas são fiéis à original. E a terceira maneira é você pegar e conferir as várias vezes que existem citações dessas cartas de Cícero em outros documentos antigos, que já se sabe que são autênticos. Se as citações que estiverem existindo nesses vários outros documentos foram idênticas na maneira de falar e conteúdo, as traduções e as cópias no mesmo idioma, então você fecha. Não, realmente isso é autêntico. Esses mesmos critérios são usados para o Novo Testamento. Aí tem aí na bolinha assim, uma das bolinhas aí. Eu devia ter colocado numeração, não é? Tem comparação entre as cópias gregas dos manuscritos. Esse é o primeiro critério. Como é que fazem isso? Ora, são mais de 5.500 cópias, pedacinhos, cópias inteiras do Novo Testamento. Tem escrito aí, mais de 5.000 cópias, a maioria contendo apenas parte do texto. Essas cópias estão em museus, onde muitas delas podem ser vistas em público. Eu tenho aqui. Tenho aqui? Não, não tenho aqui. Tenho aqui. Por exemplo, a relação dos museus onde estão esses manuscritos. Por exemplo, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, o papiro P52, papiro Heiland, está na cidade de Manchester, na John Ryland Library, contém os textos de João 18, etc. É um texto tipo alexandrino. Cada um dos 5.000 e tantos manuscritos, tudo catalogado assim. Aqui o Código Sinaítico, está no Museu Britânico, em Londres, contém o Novo Testamento inteiro, etc. tipo de texto. Durante muito tempo, eu fiquei indo a esses museus para ver pessoalmente. E eu tinha um cerimonial. Tenho ainda, porque de vez em quando eu ainda vou. Qual é esse cerimonial? Eu chego no lugar onde está o manuscrito, olho para ele. Geralmente eles estão expostos numa estante com um vidro grosso em cima. Eu ponho as mãos para trás e chego meu nariz a um palmo do vidro. Geralmente o manuscrito está um palmo abaixo do vidro. Ou seja, eu ponho meu nariz 2 palmos acima daquilo lá. Por que eu faço isso? Eu fazia isso para poder falar para meus colegas. O manuscrito está lá. Eu sei ler grego. Eu sei ler hebraico. Eu vi o manuscrito. E você sabe que eu não sou idiota. Eu não iria jogar minha vida eterna, arriscar minha vida eterna por uma coisa que não existe. Está lá o manuscrito. Foi assim que eu vi manuscrito tal, manuscrito tal, manuscrito tal. Muito bem. Isso é diferente de qualquer outra religião. Os manuscritos estão lá. Podem ser visitados, podem ser vistos. E isso é uma comprovação tremenda. Esses manuscritos, devido à sua abundância e datação, eles são mais confiáveis do que qualquer um outro. Veja essa tabela que está aí no início da página 2. Essa tabela mostra uma tabela de comparação entre livros antigos, quantidade de manuscritos conhecidos e a cópia mais antiga. Por exemplo, um livro extremamente conhecido 2 livros dessa relação aí são as Guerras Gálicas, né, de Júlio César, e a História de Heródoto e a Ilíada de Homero. As Guerras Gálicas existem apenas 10 manuscritos antigos. O mais recente deles é de 900 anos depois que foi escrito. 900 anos. E só 10 manuscritos. Mas as pessoas acreditam que as Guerras Gálicas são de Júlio César e daquela maneira está escrito. A Ilíada de Homero, existem 643 manuscritos conhecidos. O mais recente é de 2.500 anos depois que o livro foi escrito. Uau, não tem nada de anterior, nada mais recente. 2.500 anos. No entanto, as pessoas acreditam que a Ilíada é de Homero. Aliás, os alemães acreditaram tanto que seguiram isso daqui e conseguiram encontrar a cidade de Troia, baseado nas indicações de Homero. Escavaram lá na região e encontraram a cidade. Ou seja, era confiável. A História de Heródoto só tem 8 manuscritos conhecidos.
E nós conhecemos a história dos persas, das guerras persas, basicamente por causa de Heródoto. Muito bem, o manuscrito mais recente foi de 1.300 anos depois que ele foi escrito. Agora compare com o Novo Testamento. Quantos manuscritos tem do Novo Testamento? Mais de 5.500. A idade da cópia é mais antiga, entre 50 e 60 anos depois. Que é o manuscrito Highland que eu li aqui, do apóstolo João. E é interessante que esse manuscrito foi encontrado no Egito. Ou seja, cerca de 50 a 60 anos depois que João escreveu, já havia cópia disso no Egito. Numa época que não havia internet. O correio estava em greve, não estava fazendo entregas. Era um correio parecido com o correio brasileiro. Mas já havia cópia lá no Egito. Ou seja, comparar 5.500 cópias com tanta coisa tão recente, sendo que as mais antigas datam de apenas 120 a 200 anos após a época dos apóstolos, é um nível de confiabilidade que não tem nada igual. Nada é tão confiável quanto o Novo Testamento. Mas tem mais. Vamos para o segundo critério, a comparação entre as diversas traduções antigas. E aí o número pula para 18 mil. 18 mil cópias de traduções para outros idiomas, em 14 idiomas antigos. Aí você tem aí, por exemplo, no latim, inclusive da Vulgata, são mais de 10 mil cópias. Etiópico, mais de 2 mil, e por aí vai. Note uma coisa, que se você pegar essas 18 mil cópias, somar com os mais de 5.500 manuscritos, você tem agora quase 24 mil cópias antigas desse documento, sendo uma na língua original, grego, e outras 18 mil em traduções. O que é que os técnicos fazem, os estudiosos do Novo Testamento, da chamada crítica textual? Eles saem comparando, passagem por passagem, todas essas edições, em cada pedacinho, em cada uma delas, comparando, onde Mateus, por exemplo, está escrito com 2 T's, onde é que tem um espaço maior, já nos documentos cursivos, né? E por aí vai, eles saem comparando tudo, e fazem as edições do Novo Testamento grego. Nada é tão confiável quanto o Novo Testamento. Mas existe o terceiro critério. O terceiro critério fala na comparação entre as citações dos textos em documentos antigos reconhecidos. Ora, o que quer dizer citação de textos em documentos antigos reconhecidos? Quem aqui já mandou um e-mail ou escreveu uma carta e nesse e-mail, carta ou mensagem colocou um versículo bíblico? Levanta a mão assim. Oh, aleluia! Então você poderia ter seu material usado para comprovar a Bíblia. Porque os antigos faziam a mesma coisa que você faz. Quando eles escreviam um sermão, escreviam um comentário, eles citavam a Bíblia. Muito bem. E aí o que é que os técnicos fizeram? Começaram a fazer a reunião de todas as citações da Bíblia em cartas e documentos e sermões antigos dos 5 primeiros séculos. Juntaram tudo, deu mais de 86 mil. São tantas citações que o Evangelho, o Novo Testamento, poderia ser praticamente todo reconstruído só com essas citações. Só não tem citações completas de 2º e 3º João. Todos os demais versículos do Novo Testamento são citados. Eu tive a aventura, a bênção de conseguir um dos livros desse catálogo. É esse daqui. A chamada Bíblia Patrística. Tá? Index de citations et l'allusion biblique dans la littérature pratique. Isso daqui, ou seja, são citações e alusões bíblicas contidas na literatura patrística. Sendo que esse livro todo, ele aborda apenas as citações de Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém e Epifânio de Salamina. Como é que ele é feito? Na primeira coluna tem o versículo bíblico. Por exemplo, deixa eu olhar algo do Novo Testamento aqui. Segundo Coríntios, capítulo
4, versículo 13. Ele é citado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Sendo, aliás, 6 vezes. Sendo 2 por Eusébio, 4 vezes por Epifânio e 2 por Cirilo. Ou 1 por Cirilo, eu não estou olhando um detalhe aqui. E aí tem qual é a citação, qual é o livro, porque na frente tem aqui o nome do livro, e onde se encontra o livro original, qual é a edição que você pode conferir. O livro é livro tal, editado pela editora tal, dos Estados Unidos, ou da França, ou da Inglaterra, e você pode ir na internet e conseguir o livro, e lá ver a citação. Eles comparam isso aqui tudinho. E aí comparam as 5.500 cópias em grego, as 18.000 traduções e mais as 86.000 citações em documentos antigos. E aí eles dizem assim, realmente o Novo Testamento é confiável. E aí isso é o Novo Testamento que você tem na sua mão. Essa é a confiabilidade da Bíblia. Certeza da autenticidade. Amém? No entanto, nós... Pois não? Que é o... Até porque você é um deles. Exatamente. Não chega aos 25 ainda. Aí o sujeito vai lá e vê um vídeo de um cara que foi na Wikipedia, sei lá onde, fez uma pesquisa no site do Incrédulo. Pronto, tá aqui. Estou provando que a Bíblia, etc, etc. E é até cruel a discussão, né? Muito bem. Vamos então para o ponto seguinte, que eu provei que a Bíblia é autêntica, ou seja, corresponde ao que foi escrito pelos profetas e apóstolos. Mas será que eles não mentiram? Será que os profetas e apóstolos não inventaram aquilo? E aí a gente só tem uma maneira de saber. A gente tem que ver o que é que eles falaram para ver se corresponde à realidade. Por exemplo, a gente pode olhar para o que Jesus Cristo disse da Bíblia. E Jesus Cristo tomou a Bíblia como uma palavra de Deus. Ora, ninguém fala mal de Jesus Cristo. Todo mundo diz que Jesus Cristo tinha um bom caráter. Todo mundo reconhece que ele era uma pessoa correta e honesta. E ele dizia que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ponto para a Bíblia. Além disso, os apóstolos chamaram a Bíblia de a palavra de Deus, reconheceram, mandaram que fosse lida, exortaram nisso. E ninguém disse que eles eram pilantra. Ninguém acusa os apóstolos de serem mentirosos. Todo mundo diz que eles eram dignos de confiança. Então, ponto para a Bíblia. Além disso, tem o testemunho da maneira como ela foi escrita. Vocês estão acompanhando aí no papel? Muito bem. Como é que ela foi escrita? A Bíblia foi sendo escrita por cerca de 40 autores ao longo de cerca de 1.600 anos. Pessoas vivendo em situações completamente diferentes, de culturas diferentes. No entanto, dá certo. No entanto, dá certo. Por quê? Porque ela toda mostra o mesmo propósito, a reconciliação do homem com Deus. Toda ela aponta para uma mesma personagem central, o mesmo personagem central, Jesus Cristo. Como é que isso pode? Isso só pode porque existe uma inspiração divina por trás dos autores, fazendo com que tudo apontasse dessa maneira. Eu li um livro uma vez, que tinha sido escrito por 10 autores diferentes. A proposta do livro era fazer o seguinte: um primeiro autor dava início a uma história, e ele escolheu começar a história de um crime. Aí o segundo autor tinha que continuar a história do ponto em que o primeiro parou. Depois o terceiro, depois o quarto, assim até o 10º, para ver como é que ia acabar. E aquilo foi muito engraçado, porque chegou lá pelo 5º ou 6º, não me lembro bem qual deles, o cara decidiu matar uma porção de gente porque ele não estava conseguindo conciliar personagem com personagem. Fez igual a Janete Claire quando assumiu as novelas da Globo. Ela matou um montão de personagens para poder dar certo o negócio. E note que esses camaradas, esses escritores, viviam numa mesma época. Falavam o mesmo idioma, português, isso foi no Brasil. Conheciam-se uns aos outros. No entanto, não conseguiram completar a história. Sem acabar com o que o outro tinha feito.
Por quê? Porque é complicado você fazer isso. Agora imagina sem se conhecer. Sem às vezes nem ter lido o que os outros escreveram. No entanto, a Bíblia está aí. Uma harmonia tremenda. Só a Bíblia faz isso. Personagens de funções completamente diferentes, como por exemplo, Lucas era o quê? Moisés, Samuel, pule para Davi. Mateus. Muito bem, coisas completamente diversas, ambientes diversos. Uns escreviam no deserto, outro dentro do palácio, outro em prisão. No entanto, a Bíblia é harmônica. Só a Bíblia é assim. Ponto para a Bíblia. Mas não para aí, nós temos um próximo ponto, que é o cumprimento de suas profecias históricas. Várias profecias da Bíblia se cumpriram literalmente como estão escritas. Literalmente. Algumas delas espetaculares, como por exemplo, a questão do término do cativeiro babilônico 70 anos depois de ter começado. Jeremias profetizou antes de começar o cativeiro babilônico que iria terminar depois de 70 anos. Cumpriu-se exatamente como ele tinha dito. Como é que pode uma coisa dessa? É porque existe um Deus que é soberano, é eterno, que inspira. Não é? Ciro da Pérsia, chamado pelo nome 150 anos antes de nascer. Josias, chamado pelo nome 300 anos antes de nascer. Porém, se você acha isso espetacular, veja o cumprimento das profecias messiânicas. Mais de 300 profecias sobre Jesus Cristo. Como a sua tribo, a sua família, tribo de Judá, família de Davi, seu nascimento virginal, o ano da sua vinda. Você pode pegar as profecias de Daniel capítulo 9 e olhar aquilo ali, seguir direitinho, desde o ano que saiu a ordem para reedificar os muros e colocar as portas de Jerusalém. E mais 7 semanas, mais 62 semanas, até a vinda do Messias. 49 semanas. Aí você multiplica direitinho, dá exatamente a época da vinda de Cristo. O dia da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém montado num jumentinho. Como é que se explica tanta precisão? Há um Deus que inspirou a Bíblia. A cidade natal de Jesus, Belém, sinais de seu ministério, a maneira como ele entrou triunfalmente em Jerusalém, tudo isso previsto. Ponto para a Bíblia. O testemunho da ciência. Ah, mas pastor Daniel, a ciência contraria a Bíblia? Espera aí, não. A ciência pode até contrariar a Bíblia, mas a verdade está com a Bíblia. Agora, não confunda duas coisas. Primeiro, não confunda teoria com ciência. Uma coisa para ser afirmada como cientificamente, uma afirmação científica, passa por várias etapas. Tá? Várias etapas. Tem que haver uma comprovação científica. Quando existe uma teoria, por mais bela que seja, ela é apenas uma teoria. A mais famosa é a teoria da evolução. Já ouviram falar da teoria da evolução? Qual delas? Não, existem outras 12. Cada uma prova que as outras 12 são erradas. Existem cerca de 13 ou 14 teorias diferentes sobre a evolução. Cada uma delas mostra que as outras estão erradas. Ora, então isso quer dizer que cada uma delas tem 12 contra si. Como é que a gente vai admitir isso como sendo um fato científico, então? Não é fato. Não pode ser admitido como fato. É uma teoria. Tá? Não, até Darwin sim. Até Darwin sim, né? O livro de Darwin, Na Origem das Espécies, eu tive cuidado de ler direitinho, ele não inviabiliza a criação do homem, a criação divina sobrenatural. São outras teorias que surgiram depois que confrontam, porque se decidiu levar a teoria de Darwin para outros campos. É interessante que no próprio livro de Darwin, ele cita a dificuldade da sua teoria.
Ele fala lá da dificuldade de se aceitar. Por exemplo, ele diz assim: eu reconheço que nunca foram encontrados fósseis para comprovar a minha teoria, mas eu tenho esperança que nos próximos anos sejam encontrados. E não foram até hoje. Ele reconhece que o olho humano, por exemplo, não dá para explicar pela teoria da evolução. E por aí vai. Muito bem. Essa é a primeira coisa. Não confunda teoria com fato científico. Segunda coisa, não confunda a linguagem da Bíblia ao falar de um fato científico com linguagem científica. Linguagem científica é uma coisa dos cientistas. Ninguém mais fala. Por exemplo, vamos fazer uma votação aqui. Quantos acham o pôr do sol mais bonito do que o nascer? Tá bom, e o contrário. Quantos acham o nascer do sol mais bonito do que o pôr do sol? Ninguém acha nada. Oh, ali uma pessoa achou. Nasceu do sol. Irmã Fátima, muito obrigado. Ninguém mais acha nada? O pôr do sol. Muito bem. Lamento lhes dizer que o sol nem nasce nem se põe. Não. O sol está parado. É a terra que gira. Não é verdade? Agora veja só, se nós, em pleno século XXI, super desenvolvido como somos, nós nos referimos a fatos da natureza, fatos científicos, com a linguagem não científica, por que a gente vai querer exigir que a Bíblia use linguagem científica? Não, a Bíblia não usa linguagem científica. Ela usa a linguagem que as pessoas podiam entender para receber a mensagem divina e assimilar. Compreende isso? No entanto, a Bíblia tem alguns fatos interessantes sobre a ciência, como por exemplo, em Isaías, capítulo 40, 22, dizer que ele é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra. Algumas traduções falam até globo da terra. Numa época em que todo mundo achava que a terra era chata. Ainda tem gente que acha isso, né? É. A plana, né? A chata no sentido de plana, né? Não é no sentido de boring, não. Muito bem. Mais adiante, aí na página 3, ainda tem assim, a natureza da matéria, Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3 tem uma revelação muito interessante. Pela fé entendemos que os mundos foram criados de maneira tal que aquilo que é visível não é feito do que é aparente. Não é isso que diz lá a Bíblia? Ou seja, aquilo que nós vemos é feito daquilo que nós não vemos. É isso que está escrito em Hebreus 11, 3. Como assim? De que é que tudo é feito? Tudo é feito de quê? Hein? Átomos. Tudo é feito de átomos. Vamos lembrar, vamos puxar lá do fundo do baú lá. Ora, e os átomos são feitos de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Ótimo, Leandro. Muito bem. E os prótons, elétrons e nêutrons são o quê? Partículas de energia. Ninguém vê. Ninguém vê. A energia é invisível. A energia da luz está chegando aqui e você não vê. A energia térmica, ela chega até você e você não vê. Você vê os efeitos, mas você não vê a energia. E Hebreus diz que tudo aquilo que é visível é feito daquilo que a gente não vê. Como é que pode se aceitar isso naquela época, quando não se conhecia o conhecimento dos átomos, que só apareceu no início do século XX? Pela fé. Se Deus disse, então é porque é. É assim. Note então que a Bíblia está bem na frente, né? Mas vai adiante. Aqui acabou sobre a Bíblia. Então podemos ir para a segunda pergunta. Como posso ter certeza de que Deus me ama realmente? Essa pergunta aqui, ela é feita por pessoas que estão decepcionadas com a vida, sofreram traumas, se sentem rejeitadas e não podem às vezes aceitar que Deus as ame. Como é que a gente responde essa questão? É o seguinte, tudo quanto nós podemos saber sobre Deus está revelado na Bíblia. Foi o que Deus revelou. Não podemos saber mais nada sobre Deus além do que está na Bíblia. Ele é que revelou tudo. Tá? Podemos saber apenas que Ele existe, que é divino, tem seu poder, eterno poder, é invisível. Porque isso Ele revelou também na natureza. Mas o restante está tudo na Bíblia. E o Deus da Bíblia afirmou na Bíblia que Ele ama cada pessoa. Ele afirmou. Então, Deus disse que ama cada pessoa. Ama e está interessado nela. Romanos 5,8 diz
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, meu querido irmão Silas. Deus prova seu amor conosco. Depois, Efésios capítulo 5, de 1 a 5, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Deus nos amou. 1 Timóteo 2,4 diz que Ele não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus diz que ama a pessoa. Deus diz que ama essa pessoa. E mais, Deus mostrou que o amor dele não se resume a uma emoção. Ela tem um sentido prático. Ele deu seu filho para poder resgatar essa pessoa da morte e do inferno. Deus não apenas disse que ama essa pessoa, mas Ele fez alguma coisa em prol dessa pessoa. Ele demonstrou que Ele ama essa pessoa e mandou Jesus Cristo aqui para que ela tivesse vida e vida em abundância. É o que está em João 3,16 e João 10,10. Nós podemos ter certeza de que Deus nos ama, porque Deus disse isso e provou isso mandando Jesus Cristo. Amém? Terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Isso é verdade. Por que a pessoa iria querer uma religião dessa? Existem pilantras. Existe cristão pilantra. Pastor hipócrita. Tem. Porém, a hipocrisia não é exclusividade dos cristãos. Todos os grupos sociais, todas as religiões têm os seus pilantras. Qualquer que seja. Entre militares, policiais, professores, etc. Tem em todo lugar. Pilantra tem em todo lugar. Agora, haver pilantra ou não, não é isso que atesta a veracidade do cristianismo. O que atesta a veracidade do cristianismo não é o fato dos crentes, dos cristãos, não serem pilantras. Não. Porque o cristianismo não está fundamentado sobre o comportamento dos crentes. O cristianismo está fundamentado sobre aquilo que Jesus Cristo é e fez. Não podemos mudar o foco. Admitimos que tem pessoas assim, é verdade. Mas não podemos dizer que o cristianismo se baseia no comportamento das pessoas. Além disso, o comportamento hipócrita vai ser severamente julgado pelo Senhor. Em sua vida aqui na terra, Ele já condenou os hipócritas. Esses hipócritas vão ter que dar conta a Jesus, daquilo que eles são. No entanto, você não pode confundir falha eventual dos crentes com hipocrisia. Não existe nenhum crente perfeito. Não existe. Mas o fato de um crente falhar de vez em quando ou errar, não pode ser confundido com hipocrisia. Hipocrisia é a pessoa sistematicamente aparentar coisas que não é, com o propósito de levar alguma vantagem. Isso é hipocrisia. A grande maioria dos crentes não é hipócrita. Não é. Mas não é isso. Por exemplo, não é isso que sanciona a veracidade do cristianismo. Quem já ouviu falar de cédula falsa? Cédula falsa de dólar. Já ouviram falar que existe isso? Muito bem. Agora, depois que você tomou conhecimento que existem cédulas falsas, você nunca mais vai aceitar dólares? Vai negociar só em reais? Não. Por quê? Porque o dólar continua sendo verdadeiro, apesar de existirem cédulas falsas. O dólar continua sendo uma moeda aceitável. A mesma coisa é com o cristianismo. E mais ainda, Jesus Cristo, Ele mostrou que Ele é digno de confiança. Ele não é hipócrita. Durante 3 anos e pouco, as pessoas ficaram olhando para Jesus, vendo se encontrava defeito nele, alguma hipocrisia, alguma pilantragem. E chegou uma hora que Ele disse assim, muito bem, temos convivido bastante, agora quem de vocês me acusa de pecado? Fez o mesmo silêncio que vocês estão fazendo aqui. Ninguém era capaz de dizer nada. Ele viveu uma vida perfeita. E depois de ter vivido essa vida perfeita, Ele deu essa sua vida por nós, em nosso lugar. E depois de ter morrido em nosso lugar, Ele ressuscitou dentre os mortos, como disse que faria. E é isso que faz com que o cristianismo tenha veracidade. O que Jesus Cristo é e o que Ele fez. O verdadeiro Deus que deu a vida por nós. Pergunta 4. Eu não posso acreditar que existe inferno. Isso seria cruel demais, principalmente se eu pensar que existe um Deus que é bom. Na cabeça das pessoas, de uma maneira geral,
existe um senso de que haverá algum tipo de retribuição futura. Nas várias culturas existe esse senso de que existe algum tipo de retribuição depois da morte. E isso é verdade. A Bíblia diz que Deus vai dar recompensa a cada um. E aqueles que tiverem vivido em iniquidade, em desobediência, a Bíblia diz que, assim, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. O inferno, a Bíblia mostra que não é um mito, ele é verdadeiro, ele existe. São mais de 160 referências ao inferno na Bíblia. Mais de 160 referências só no Novo Testamento. Cerca de 70 delas pelo próprio Jesus Cristo, que falou que o inferno, ele existe e é eterno. Então Jesus Cristo tem autoridade para falar sobre isso. A Bíblia tem autoridade para falar sobre isso. Agora, o fato da gente não acreditar numa coisa, não faz com que aquela coisa não seja verdade. A coisa continua sendo verdade, mesmo que você acredite ou não. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não acreditam que o homem chegou à Lua. Tem pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua, que é tudo aquilo de encenação. Conheço pessoas que não acreditam que a Terra seja redonda. Tudo bem. Mas a Terra continua sendo redonda, e o homem foi à Lua, e o inferno continua existindo. Até porque é lógico, diante daquilo que Deus é, um Deus santo, puro, justo e bom, é lógico que existe um inferno. Por quê? Porque veja bem, se uma pessoa aqui nesse mundo, ela preferiu viver nos seus pecados e sem se arrepender e entra para a eternidade ainda querendo conservar a sua vida de pecado, e o pecado conduz maldade, traz a desobediência e a maldade, ela entra na eternidade assim, por que ela iria para o céu? Por que Deus ia aceitar essa pessoa contaminando o céu? Não, aí Deus seria ruim, porque agora ele traria uma pessoa que vai trazer mal para o céu. Mas por que no inferno? Porque no inferno é um lugar onde as pessoas optaram por ficar ao rejeitar o Filho de Deus. As pessoas optaram por andar longe de Deus. Andaram? O lugar mais longe, levado ao extremo possível de se estar de Deus, é o inferno. Uma pessoa que não se arrependeu aqui, ela não vai se arrepender na eternidade. É interessante quando você lê a parábola do rico e do Lázaro, aquela história lá que Jesus contou. É interessante que o camarada, o rico lá no inferno, ele não dá o menor sinal de arrependimento. Nada. Ele diz assim: Deus, eu estou aqui sofrendo nessa chama, Senhor. Mas faz o seguinte, Abraão, pai Abraão. Faz o seguinte, pega o Lázaro aí que está ao teu lado, manda ele lá para olhar a ponta do dedo para refrescar minha língua, porque eu estou atormentado aqui. Vem cá, o cara está no inferno, porque não se arrependeu, ainda está querendo abusar do Lázaro? Esse é o tipo de mentalidade do pecador empedernido, do cara obcecado de querer ficar sendo aquilo que ele é. Percebe? Isso é a realidade do inferno. Pessoas que não se arrependeram e não querem se arrepender. O inferno existe. E Jesus Cristo disse que as pessoas que recusam a oferta de Deus, que se mantêm longe de Deus, vão parar lá. Quer acreditem, quer não. É melhor aceitar aquilo que Deus oferece. Página 4 ainda, quinta pergunta. Estas coisas que você diz são verdades para você, mas cada um tem sua verdade. Essa aqui não é propriamente uma pergunta, é uma afirmação, não é? E é interessante, o pastor Lindo estava dizendo que quando alguém fala isso para ele, ele diz assim: você tem certeza? Essa pergunta derruba. Porque se cada um tem a sua verdade, como é que a pessoa vai dizer que aquilo é certo, que ela tem certeza? Se tudo é relativo, ela não pode ter certeza de nada. Essa frase ela é típica do que nós chamamos não, os sociólogos, historiadores, chamam de era pós-moderna. A era em que as verdades são todas questionadas, cada um tem a sua verdade, como se a cor que existe dependesse da cor das lentes que eu uso. Não é?
Vamos dizer assim, não, você vê a realidade de acordo com as lentes que você usa. Você olha para a realidade com lentes marrons, você vê tudo marrom. Se você usa lente vermelha, você vê tudo vermelho. Assim por diante. Isso é verdade? Amém? Amém, é verdade. Eu vejo as coisas de acordo com a lente, da cor da lente que eu uso. Mas isso não quer dizer que as coisas sejam da cor da lente que eu uso. As coisas são da cor que elas são. O que é azul continua azul, o que é branco continua branco. Eu posso usar uma lente errada, que me faça alterar a minha visibilidade. Essa noção de que cada um tem sua verdade é um escudo para as pessoas não admitirem que existem verdades morais absolutas. Ah, não. Tudo é relativo, para você é certo, para mim pode não ser. Isso aí é uma coisa muito interessante, é um pensamento interessante. Fica bonitinho para papo de intelectuais de segunda categoria. Mas na verdade ninguém aceita isso. Não, ninguém aceita. Se alguém chegar ali e disser assim, na calçada, só passa aqui quem contribuir com $5 para mim, não passa mais ninguém. Você acha que alguém ia reclamar? Por quê? Iam dizer, isso é errado. Sim, é errado porque eu acho certo. Não existe certo e errado. Tudo é relativo. E se não pagar, não passa. Eu quero que seja assim. Ninguém admite esse pensamento até suas últimas consequências. Todo mundo apela para uma justiça. Isso é injusto. Ninguém admite isso. No entanto, quando se trata de coisas espirituais, querem pegar isso. É mera desculpa para não aceitar os imperativos de Deus. E Deus disse o que é certo e errado. Ele estabeleceu. E diante daquilo que Deus diz, como nos 10 mandamentos, por exemplo, aí certo e errado não é questão de opinião, é de obediência. Ele falou. Deus tem razões para que nos dizer o que é certo e errado. Ele pode nos determinar o que é certo e errado. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, conhece o bem e o mal, então ele disse o que é certo e errado. Se nós não admitirmos o que Deus diz, nós vamos admitir a opinião de quem? Quem é que vai dizer para mim o que é certo e errado? Por exemplo, se eu pegar agora, trouxer as crianças lá do departamento infantil, botar aqui, vou enfiar um pedaço, um palito de dente debaixo da unha de cada uma dessas crianças. Quem acha que isso seria errado? Muito bem, por quê? Vai contra as referências que nós temos na sociedade. Quer dizer, então, que as referências que eu tenho na sociedade que me dizem se é certo e errado. E se a sociedade disser que é certo? Se houver uma lei dizendo assim, é permitido enfiar palitinhos de dente embaixo da unha das crianças. E aí, como é que fica? Porque existem leis sociais que são absurdas. Tem leis agora, tem estado aqui que está querendo votar aborto até o 9º mês de gravidez. E aí, passou a ser certo? Não. Por quê? Porque tem um referencial maior, que é o de Deus. Não existe esse negócio de que é certo para você e errado para mim. Deus é que tem a palavra final sobre todos os assuntos. Ele é que tem autoridade. Irmã Márcia. A gente pode dizer que apenas que Jesus é verdade, isso às vezes funciona. E foi ótimo, maravilhoso, né? Graças a Deus por isso. Última pergunta para nós conseguirmos chegar ao final do nosso estudo é: se Deus é realmente bom, por que Ele permite o sofrimento de pessoas boas? Essa é uma pergunta muito complicada. Essa é uma pergunta que não pode ser respondida de maneira plena, com plena satisfação, com plena lógica. É muito complicada. No entanto, a gente pode saber algumas coisas. Primeiro, nós podemos saber que Deus criou o mundo sem sofrimento. Criou o mundo justo, correto e bom.
que o mundo ficou estragado quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a injustiça, entrou a maldade, entrou como é que chama? Tudo quanto é ruim, tudo quanto existe aqui. A natureza ficou contaminada pelo pecado. Muito bem. E aí o que é que Deus fez? Deus tinha que lidar com as consequências do pecado. Mas Deus não dá um jeitinho nas coisas. Deus não dá uma solução de meia tigela. Para lidar com o problema do pecado, Deus tinha que confrontar a origem do pecado. Não apenas as consequências. Lidar com a existência do pecado mesmo. E a solução para isso foi mandar o seu filho para morrer por nós, para que através dele a dívida do pecado fosse paga. Muito bem. Então Deus tem um plano, que é o plano da salvação, por meio da qual ele concilia essas coisas dele, a existência do sofrimento e um futuro de glória, graça, majestade e paz e bondade, onde toda lágrima será enxugada, onde não existirá dor. Como é que Deus concilia a tolerância com o sofrimento atual, com o amor que ele tem pelas pessoas e não querer que elas sofram? É complicado como é que Deus faz isso. Ele não quer que as pessoas sofram, mas tolera que elas sofram. Como é que Deus equilibra isso? Tem a ver com livre-arbítrio? Alguns defendem essa linha de pensamento. Nós não sabemos como se conciliar. No entanto, a Bíblia nos dá uma indicação interessante. Ao invés de ficar fazendo especulações sobre o que a gente não entende, é melhor a gente aceitar o plano que Deus oferece para a gente parar de sofrer. Essa é que é a solução que a Bíblia apresenta. Diz o seguinte, que existem pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Jó, que sofreu pra caramba, ele disse assim, eu estava falando de coisas que não entendia. Então, ao invés de ficar especulando sobre coisas que a gente não entende, é melhor você aceitar o plano de Deus para que o sofrimento acabe, para que você tenha um futuro de graça, de bondade, de glória, de amor na presença de Deus. Amém? Duas perguntas que podem ser feitas sobre essa pergunta, né? Fala aqui, pastor Lino. Duas perguntas podem ser feitas para uma pessoa que faz uma pergunta assim, né? Se Deus é realmente bom, por que então ele permite o sofrimento de pessoas boas? Aí você pode perguntar, se não existe um Deus bom, como você define uma pessoa que é boa? Ponto. Porque esse padrão de bondade, ele vem de algum lugar, para você dizer que uma pessoa é boa ou não. Então é uma pergunta que pode ser feita. Existe um outro argumento bom a esse respeito, que é a questão, só que uma questão ontológica, não é uma questão mais assim, que a gente lida, é um dos caminhos que a gente pode lidar. Como é que um Deus bom lida com a ideia do sofrimento, o sofrimento das pessoas? Uma coisa, para ser eliminada, ela tem que existir. Se a realidade do mal e do sofrimento não existisse, ele não poderia ser eliminado. Consegue concordar comigo? Então, a ideia, um dos caminhos que nós temos para isso, inclusive uma ideia desse tempo da patrística, é isso. Olha, a ideia de Deus é eliminar não apenas não é fazer com que o mal apenas não se tornasse presente. Porque se o sofrimento não existisse, ele nunca poderia ser eliminado. Aí você diz, então era só Deus impedir o sofrimento de acontecer. Mas ele sempre existiria como uma possibilidade. Então, um caminho que se coloca olha, a possibilidade do sofrimento, ela tinha que ser eliminada para sempre. E como ela vai ser eliminada para sempre? A ideia do mal acontecendo, sofrendo, e então ele sendo completamente eliminado na consumação do reino. Por isso que são questões que a gente dá uma volta um pouquinho maior, né? Você viu então que existem três maneiras, três abordagens que você pode fazer. Essa mais ontológica que o pastor falou, uma que confronta a questão, que é uma questão semi-ontológica também, né? Como é se não existe um Deus bom, como é que você define uma pessoa que é boa? E existe a terceira maneira que eu achei mais prática de falar para vocês, que é essa que eu coloquei aqui na apostila. No entanto, tem uma que você não pode abordar. Por que Deus permite sofrimento de pessoas boas? Existe uma coisa que você não deve abordar. É você dizer, mas não existem pessoas boas.
A Bíblia diz que não existe um bom sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não entre por esse caminho. Porque senão você vai ter que justificar como é que existem pessoas que são inabilitadas, completamente inabilitadas, pessoas que são paralíticas, nascem com a paralisia cerebral, por exemplo, ou meia paralisia cerebral, que nunca fizeram mal a ninguém, nunca pecaram, nunca tiveram a oportunidade de pecar, no entanto estão sofrendo. Então não entre por esse caminho de dizer isso daí. Deus falou que não existe ninguém bom e não existe por causa da questão da natureza pecaminosa. Mas aí para você explicar isso aí, você já vai abrir um outro problema para poder levar a pessoa a explicar. E o seu foco não é ficar trazendo explicações para a pessoa. O seu foco é levar a pessoa a Jesus. É sempre conduzi-la ao plano da salvação. Não permitindo que haja desvios disso daí. Amém? Que Deus nos abençoe, oriente, para que possamos usar isso daqui. E se você tiver sugestões de pergunta, me entregue. Me dê, me mande, me envie, para que eu possa acrescentar. Pastor Lindas.